Bom dia! Tudo bem, meus queridos? Estamos aqui de novo para mais uma aula de gramática e o assunto de hoje é conectores. Nós vamos estudar duas classes de palavras que têm como principal função a conexão de elementos, seja dentro de uma oração ou entre duas orações. Vamos lá? Bom, a primeira classe de palavras que a gente vai estudar hoje é a conjunção. As conjunções são palavras invariáveis, ou seja, elas não têm flexão em gênero e nem em número. Elas sempre são do mesmo jeitinho, né? Sempre usam a mesma roupa. E a função principal delas é estabelecer relação, estabelecer conexão entre os enunciados, sejam coordenativos ou subordinativos, ou até mesmo em unidades menores dentro da oração. Então, é por meio da conjunção que a gente tem relações de sentido entre duas ideias ou mais aí estabelecidas entre os enunciados. Bom, as conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. As conjunções coordenativas, elas funcionam como conectores entre duas orações que têm sentido completo. Então, imaginem duas orações que podem ser entendidas separadamente. E aí nós fazemos a relação entre essas duas com um objetivo. E aí, para essa relação acontecer, a gente usa uma conjunção coordenativa. Essa conjunção pode trazer a ideia de adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação, que são as orações coordenadas, né? Que vocês já estudaram, a gente ainda vai retomar, mas nada mais é do que isso. Então, a conjunção coordenativa estabelece a relação entre duas orações de sentido completo. Por exemplo, se eu disser, ele veio, mas saiu logo. Então, percebam que eu tenho duas orações que podem ser entendidas separadamente. Ele veio, ele saiu logo. Só que eu tenho o objetivo de uni-las, trazendo a ideia de adversidade, né, de oposição. Ele veio, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, ele saiu logo, certo? Então, é um exemplo de conjunção coordenativa. E essa conjunção coordenativa também pode aparecer dentro de unidades menores da oração. Vamos supor que a gente tenha um sujeito composto. A palavra que vai unir os elementos desse sujeito composto é a conjunção. Por exemplo, se eu falar, eu e ela fomos ao parque. Eu tenho o e, que traz a ideia de adição, é uma conjunção aditiva e que está unindo os elementos desse sujeito composto. Belezinha até aqui, gente? Bom, essas são as conjunções coordenativas. Agora vamos para as subordinativas. As conjunções subordinativas trazem a ideia de transposição. Então, ao invés de conectoras, elas são transpositoras. Por quê? Porque elas vão transpor uma oração ao papel de uma palavra. Nossa, que complicado. Não, é só assim, ó. Tem uma oração principal e tem uma oração que não tem o sentido completo e que depende dessa oração principal. A palavra que vai fazer essa transposição entre uma e outra é a conjunção subordinativa, certo? Por exemplo, ele negou que viria. Ele negou. Beleza. Ele negou o quê? Que viria. Ele negou algo. Ele negou isso. Percebam que a segunda oração ela pode ser transformada facilmente em uma palavra. Algo. Isso.
Isso quer dizer que ela é uma oração subordinada substantiva, lembra? Bom, nesse caso, a gente tem a conjunção que faz essa transposição da oração principal para a oração subordinada a ela, certo? Muito bem, essas orações subordinativas, elas podem ser integrantes quando aparecem nas orações subordinadas substantivas, e elas podem ser adverbiais quando aparecem em orações subordinadas adverbiais, certo? Então, são duas subclassificações das orações subordinativas. Elas podem ser integrantes ou adverbiais. Mais pra frente a gente volta a falar delas, beleza? Não se preocupem. Bom, é importante ressaltar que as conjunções não desempenham nenhuma função sintática dentro da frase. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma conjunção é e sempre será uma conjunção. Ao contrário, por exemplo, do substantivo. Vamos pegar o substantivo menino. O substantivo menino, fora do contexto, fora do enunciado, ele é um substantivo masculino, no singular, simples, comum, concreto, primitivo, certo? Agora, dentro do enunciado, dentro do contexto, ele não é mais um substantivo. Ele vai exercer um papel, lembra? Uma função dentro da frase. Então, esse substantivo menino, dentro do enunciado, pode ser o núcleo do sujeito, pode ser o núcleo do objeto, certo? Agora, a conjunção não. A conjunção é um conector e só, certo? Então, ela não tem função sintática dentro da frase, além de conectar. E, às vezes, ela aparece na forma de uma expressão, que a gente chama de locução conjuntiva. Por exemplo, a fim de que, se bem que, ainda que, por conseguinte, são expressões que têm a mesma função de uma conjunção, ok? E importante, essas locuções conjuntivas sempre vão terminar com uma conjunção no final. Geralmente é o que aparece no final delas, né? Mas existem outros exemplos. Até aqui tudo bem? Nós então falamos sobre as conjunções. Agora, a gente vai para o segundo grupo de palavras que também tem a função de conector dentro das orações, que são as preposições. As preposições também são palavras invariáveis, ou seja, elas não mudam de jeito nenhum. Usam sempre a mesma roupa. Não vão para o feminino, para o masculino, singular, plural, nada disso. Elas são o que elas são. Essas são porreta de opinião. Muito bem. As preposições são palavras que vão relacionar termos dentro de uma oração, só que ela vai trazer uma relação de dependência entre esses dois termos, o que vem antes e o que vem depois dela. Então, o segundo sempre depende do primeiro. Ele é sempre subordinado ao primeiro, certo? Essa é a característica principal da preposição. Assim como a colega dela, a conjunção, a preposição também não desempenha função sintática específica, né? Ela não vai ser núcleo do sujeito, ela não vai ser núcleo do predicado, ela não vai ser predicativo do sujeito, adjunto adnominal, adjunto adverbial, não. Ela vai fazer parte desses elementos, mas nunca será o próprio, tá? E a preposição, até uns anos atrás, tadinha, ela era tão mal vista, sabe, gente? Mal vista não, mas ela era menosprezada, sabe? Porque alguns gramáticos acreditavam que a única função dela era realmente fazer essa relação entre uma palavra e outra.
Mas como tudo evolui, os estudos foram evoluindo, né? E hoje em dia, a gente já tem a ideia bem clara de que muito mais do que isso, a preposição também pode nos passar, nos exprimir ideias sobre o sentido daquela frase, daquela oração. Então, ela pode trazer a ideia, por exemplo, de lugar de origem, de assunto, de finalidade, de movimento, de posse. Então, dependendo da preposição que você usa, é a ideia que você está atribuindo ao seu contexto, certo? Então, hoje, as preposições já são uma classe de palavras mais valorizada, né? Ainda bem. Bom, a preposição pode se apresentar sozinha na frase. Isso é quando ela está no seu jeito original, primitivo, né? Mas ela também pode aparecer combinada com outras palavras ou até mesmo contraída com outras palavras. Então é o que a gente chama de combinações e contrações. Vamos entender um pouquinho mais sobre esses dois termos. Bom, na combinação, a gente tem a preposição junto com outra palavra, só que nenhuma delas mudam, nenhuma delas perdem nenhum elemento fonético, sabe? A gente simplesmente junta e tem uma nova palavra. Por exemplo, se eu juntar a preposição a mais o artigo o, vai ficar ao. Se eu juntar a preposição a mais o advérbio onde, vai ficar aonde. Se eu juntar a preposição a mais o artigo a, vai ficar a, que é representado pela crase. É o a com o acento grave que indica crase, certo? Então, nesses casos, a gente tem a combinação. E também temos as contrações. Bom, na contração, a gente também tem a junção da preposição com outra palavra. Só que é uma junção mais intensa, se é que vocês me entendem. É tão intensa que a gente tem uma modificação dos elementos fonéticos dessas palavras. Isso quer dizer que essas palavras mudam quando se unem. Olha só que profundo. Por exemplo, se eu pego a preposição por mais o artigo o, vai ficar pelo. Uau! Se eu pego a preposição de mais o artigo a, vai ficar da. Se eu pego a preposição em mais o pronome aqueles, vai ficar naqueles. Lembra disso? A gente usa bastante nos textos, né? Bastante no dia a dia. É importante a gente saber dessas combinações e contrações, porque às vezes a gente não os reconhece dentro do enunciado. A gente vê lá a palavra formadinha, por exemplo, do. É uma palavra tão comum, né? Todo mundo usa o tempo todo, mas o do nada mais é do que a contração de duas palavras. Então quer dizer que ali dentro nós temos duas palavras, a preposição e o artigo, tá? Isso precisa estar claro para vocês. Bom, assim como a colega conjunção, a preposição também pode aparecer num formato de expressão, com duas ou mais palavras, e é o que nós chamamos de locução prepositiva. São exemplos Nossa Senhora! De locuções prepositivas. São exemplos. Acima de, abaixo de, em frente a, em torno de, a respeito de, entre outros. Percebam que as locuções prepositivas, elas também terminam com uma preposição. Olha que bonitinho. Igual a conjunção, que termina com conjunção também, né? A locução conjuntiva. Então, são expressões que também têm a mesma função, tá, gente? A ideia é a mesma, é de estabelecer uma relação de dependência entre dois termos. O segundo é dependente do primeiro. Muito bem.
Essas preposições se dividem em dois grupos. Nós temos as preposições que são essenciais e as preposições que são acidentais. Qual que é a diferença? As preposições essenciais são e sempre serão preposições apenas. Então é um grupinho bem fechadinho mesmo de palavras que só funcionam como preposição, tá? E aí a gente tem aquelas musiquinhas que nos acompanham durante toda a nossa vida escolar, que nos ajudam a lembrar desse grupinho. Já que é um grupo fechado, dá pra gente memorizar, né? Porque na hora da dúvida é só acionar aquela musiquinha para lembrar se essa palavra faz ou não parte dela. Lembra? Vocês devem se lembrar aí de vários exemplos de musiquinhas que usam as preposições. Eu gosto daquela assim: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, sob, sobre, trás, sem, sob, sobre, trás. Perdão aí, viu, gente? Mas é só pra gente lembrar mesmo da musiquinha. Então, se você não tem nenhuma musiquinha, adote a musiquinha das preposições, porque te ajuda muito na hora de fazer as análises, de reconhecer as palavras dentro de uma oração. Então, essas são as essenciais. E as acidentais são aquelas que pertencem a outros grupos de palavras, elas pertencem a outra classe de palavra, mas que dentro de determinados contextos elas funcionam como preposição. Por exemplo, a gente tem como, conforme, durante, exceto, fora, mediante e algumas outras. Então, dependendo do contexto em que elas são usadas, elas têm a função de preposição. Tudo bem? Bom, e aí para fechar esse assunto, vale a pena falar um pouco sobre o valor dessas preposições. Como eu disse agora há pouco, até um tempo atrás, essas preposições eram estudadas e consideradas somente a partir do seu valor sintático, né? Então elas eram vistas simplesmente por estabelecer a relação entre dois termos. E hoje a gente já sabe que vai um pouco além disso. Então a gente chega a dois valores para essas preposições. Nós temos o valor relacional e nós temos o valor semântico. O valor relacional tem a ver com a função sintática mesmo dela. Geralmente, quando a palavra pede a preposição, sabe aquele caso que a palavra é transitiva e aí ela pede a preposição transitiva indireta? Então a gente tem esse valor relacional mais alto. Agora, quando a palavra não pede preposição, só que a preposição está ali depois dela para dar uma nova informação, a gente tem o valor semântico mais alto. O que seria esse valor semântico? Seria o conteúdo de significado, seria o sentido que ela está atribuindo àquela palavra. Então, vou dar dois exemplos para vocês pensarem um pouquinho sobre. Quando eu falo assim, ele gostou das apresentações. Bom, eu tenho o verbo gostou e é um verbo transitivo indireto, que quer dizer que ele precisa de um complemento e esse complemento precisa vir acompanhado de preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém, não é mesmo? Então, esse de, que é uma preposição, ele aparece não para atribuir um significado novo, nada disso. Ele aparece ali simplesmente por uma necessidade do verbo. O verbo necessita dele, então ele aparece ali. Nesse caso, a gente diz que o valor relacional da preposição está mais alto e o semântico nem tanto. Agora, se eu mudar a frase e fizer assim: as apresentações da turma foram boas. Eu tenho o substantivo apresentações.
Apresentações de quem? Da turma. Mas essa informação da turma, ela não é fundamental para a frase, né? Eu poderia simplesmente falar: as apresentações foram boas, todo mundo entenderia. Então, esse da, que tem a preposição de dentro, né? Ele está atribuindo mais um sentido de posse para aquelas apresentações, né? Um direcionamento de quem foi responsável por aquelas apresentações. Então percebam que nesse caso não é uma questão de necessidade da palavra. A palavra que veio antes, que é apresentações, não necessita que a preposição esteja ali. Ela está simplesmente atribuindo um sentido. Então, nesse caso, quando a palavra não necessita obrigatoriamente de uma preposição depois, mas a preposição aparece, a gente diz que o valor semântico é maior e o relacional é menor, certo? Porque aqui o que vale mais é o sentido e não a função sintática. Belezinha, belezinha, gente? Bom, então o assunto do nosso vídeo de hoje foram as conjunções e as preposições, que são elementos conectores dentro das orações. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho aí vocês a relembrarem sobre essas duas classes de palavras. Nós ainda vamos voltar a elas nos próximos capítulos, vocês vão ver, mas é bom que a gente vá aos poucos para que a gente tire todas as dúvidas cruéis que nos atormentam. Gente, eu fico por aqui. Um beijo em todo mundo. A gente se vê nas próximas aulas. Fiquem todos bem. Se cuidem, hein? Tchau, tchau!